Shalom Chacham. Outra pergunta. Se Deus transmitiu toda a Torá a Moshe Rabbeinu, por que razão há diferenças de opinião no Talmud? Shalom. Parabéns pela pergunta, porque ela é muito importante. Ela vai trazer muito esclarecimento, porque foi exatamente esse tema que foi utilizado por Anan ben David. Quem não sabe quem foi Anan ben David, eu vou explicar. Anan ben David foi o candidato a ser o novo Resh Galutá na Babilônia. Os descendentes do rei David, os descendentes com direito ao trono, ficaram na Babilônia até a época de Shmuel Hanagid, quando vieram para a Espanha, no século X, aproximadamente. Então, quando nós entendemos o questionamento de Anan ben David, nós entendemos o nascimento do caraísmo. O caraísmo nasceu exatamente desse tema, ou seja, se o Talmud tem tantas discussões, por que nós não fazemos como fazem os muçulmanos? Quando os muçulmanos têm alguma discussão no Hadith é o que para eles seria o que para nós é o Talmud. O Hadith, no mundo islâmico, se tiver diferentes opiniões dos discípulos de quem eles têm como profeta, que é Muhammad, então eles simplesmente não vão optar nem por esse e nem por aquele. Eles vão optar por fazer o que se chama em árabe qiyas. Qiyas seria o que nós chamamos de rekesh. Rekesh é parecido com gezerah shavah, ou seja, você pega um termo de um pasuk, um termo de outro pasuk, que é aquele mesmo termo, você junta a ideia desse com a ideia daquele e faz com que tenha a ver algo, uma coisa com a outra, e dali você extrai uma nova lei. Então, segundo Anan ben David, é isso que os judeus deviam fazer, porque, portanto, se há tanta discussão no corpo do Talmud, Rabino fala tal e Rabino fala tal, é porque a lei oral, que era o caraísmo não diz que não houve lei oral, o caraísmo original. Não estou falando de algumas pessoas hoje em dia que se intitulam caraítas por aí. O caraísmo original admite a lei oral, ela foi outorgada no Sinai, mas ela se perdeu até a época do Talmud, e por isso os rabinos discutem no Talmud, cada um tem uma opinião divergente. Negativo. Primeiro, não há discussão sobre aquilo que foi recebido diretamente no Sinai, de Deus. Moshe Rabbeinu, o que ele recebeu de Deus. Ou seja, Divrei Shemuah, Halachá le Moshe Sinai e Divrei Kabbalah, que são, as três coisas são a mesma coisa. A diferença entre elas é Divrei Halachá le Moshe Sinai, são coisas que foram recebidas do Sinai, mas não foram escritas no corpo da lei, no corpo da Torá. Não estão nem aludidas, não há alusão alguma ali. Divrei Shemuah são coisas que também foram recebidas diretamente do Sinai, mas elas têm alusão no escrito na Torá. Como, por exemplo, que nós não podemos comer carne com leite. Carne com leite, o que está escrito na Torá, está repetido 3 vezes: não comereis o cabrito no leite de sua mãe. Então, o cabrito no leite de sua mãe é todo animal que parece com o cabrito. O leite de sua mãe é o leite de toda mãe que pareça com a mãe do cabrito. Então, isso aí é repetido 3 vezes para nós sabermos que está proibido o comer, está proibido o cozinhamento, e depois vem uma proibição a mais, que é tirar proveito disso. Ou seja, o judeu ele pode vender no açougue carne que não seja kasher. Ele pode vender para um goi, ele só não pode falar que é kasher, não pode falar que o abate foi de acordo com o halachá. Ele tem que deixar claro, explícito, não foi. E o goi ele pode comer à vontade, não está proibido para ele, está proibido para nós. Então não há problema nenhum de fazer comércio de uma carne que não é kasher, desde que não seja vendido para israelitas e desde que o goi não seja enganado. Você não pode enganar o goi, é proibido para nós. Agora, vender carne misturada com leite, laticínio, com, por exemplo, a pessoa quer fazer aí, eu acho que se chama cheeseburger.
Estrogonofe, eu não sei o que é estrogonofe, não sei. Frango. Hoje tem com carne, com leite, mas o tradicional mesmo é frango com leite. Frango com leite. Bom, frango em si com leite já é uma proibição posterior, uma proibição rabínica. Mas como chama aquela coisa que faz um sanduíche, coloca um queijo em cima, uma carne embaixo? Misto quente. Sei lá. Bom, isso aí o judeu é proibido vender. Pelo motivo que até a terceira citação vem exatamente para te ensinar que você está proibido de tirar proveito dessas coisas. Da mesma forma como nós somos proibidos de comer carne de porco e também somos proibidos de tirar qualquer proveito disso. Nós não podemos vender carne de porco, nós podemos vender carne não kasher, carne de um animal que foi abatido não de acordo com a lei judaica. Mas não podemos vender carne de porco, não podemos tirar proveito nenhum dele, nem criar, nem nada. Bom, então, quando nós entendemos que as discussões no Talmud, elas vêm sobre as coisas que não foram dadas no Sinai, então a Torá não é perfeita, a Torá não foi dada completamente no Sinai? Sim, a Torá foi dada completamente no Sinai, e por isso é que lá no capítulo Yud Zayin, capítulo 17 do Sefer Devarim, Deuteronômio, está bem esclarecido que ipaleh mimechadavar lamishpat, ben din ladin, etc. Lá está escrito, quando ipaleh, ou seja, quando algo seja novo, uma situação nova, uma situação com a qual você não se deparou com ela antes, em qualquer assunto de juízo, em qualquer assunto de pormenor de lei, em qualquer assunto de rixas entre pessoas, ou discussão em questão de deudas, ou até mesmo nas questões de nidá, você precisa simplesmente ir ao Bet Din e expor a sua pergunta, a sua colocação, seu questionamento, e o Bet Din, se souber, vai te dar a resposta ali mesmo. Se algum deles tiver algo trazido diretamente do Sinai, ele já vai te dar ali mesmo. Se não, tanto os componentes do Bet Din como a pessoa que perguntou tem que se dirigir a um Bet Din maior. Se esse Bet Din maior também não souber, então tem que ir até o Lishkat HaGazit. O Lishkat HaGazit é onde se assentava o Sanedrin. O Sanedrin, se alguém lá tiver recebido desde o Sinai, ele vai dizer, não, olha, se não, eles vão discutir sobre esses pormenores, e aí estão as discussões do Talmud. Então, as discussões que estão no Talmud são discussões sobre pormenores que são dinim muflaim, que são coisas que não foram recebidas diretamente do Sinai, mas que cabe ao Bet Din por ordenança, que eu citei há pouco no Sefer Devarim, que o Bet Din decida, e o que o Bet Din decidir é lei, como está escrito lá. Não te afastarás do que te disserem nem para a direita nem para a esquerda. Disseram no Sifré. Mesmo se eles disserem que a esquerda é a direita e que a direita é a esquerda, você vai ter que concordar, você vai ter que aceitar. Chegou até eles, pronto. Então todas as discussões no Talmud são só sobre esse tipo de assunto. Dinim muflaim, coisas que vieram posteriormente para o Bet Din decidir sobre elas. E não aquilo que foi otorgado diretamente no Sinai. São tidas como otorgado no Sinai? São. Por quê? Porque lá no Sinai foi ordenado que nós acatássemos o que eles decidirem. Muito obrigado e boa noite.